É isso aí, nesse momento hoje, nesse domingo, texto e contexto. E quero aproveitar esse momento para trazer a vocês hoje, nessa manhã maravilhosa, esse domingo, uma reflexão. É uma reflexão, sempre eu costumo fazer aos domingos uma reflexão bíblica, né? Eu sempre trago ao domingo uma reflexão bíblica. E hoje eu estava meditando sobre aquela história de um samaritano que foi colocado como próximo, né? Quando alguém perguntou, se dirigiu ao mestre Jesus e perguntou sobre o amor, e aí ele citou a lei que dizia ama o próximo como a ti mesmo. Aí ele perguntou quem é meu próximo, né? E essa pergunta, mesmo que a gente pense que não, mas ela é recorrente, ela se contextualiza com o nosso contexto hoje. Porque às vezes nós vemos muita gente falando assim, eu sigo a Deus, eu acredito em Deus. Só que essas pessoas elas são muito seletivas, até o extremo, e seletiva ao ponto de serem indiferentes, de serem frias, ásperas com outras pessoas. Indiferente mesmo, eu colocar essa palavra, né? Indiferente. Parece que a pessoa está ali, às vezes precisando e você não vê, a pessoa é invisível. E é estranho a pessoa não ter essa visão sensível, empática, sendo que até os humanistas têm essa visão, né? Por que eu acho estranho a pessoa não ter essa visão? Por quê? Porque ela professa uma fé ao todo, ao divino, ao todo-poderoso, ao Deus que é tido na Bíblia como Deus que é amor. E um amor que não faz acepção de pessoas, ou seja, não é seletivo. Pelo contrário, quanto mais ferida aquele próximo pareça, quanto mais ele vai se aproximar para tentar abençoar essa pessoa. E foi o que o samaritano da história fez. E é interessante porque tem uma passagem bíblica que diz assim, se nós dizemos que amamos a Deus que nem vemos, e não amamos ao homem, ao próximo a quem vemos, então tem alguma coisa que não está batendo, né? É incoerente, tem alguma coisa que não está se contextualizando. E muita gente fala que ama Deus. Hoje é domingo, é um dos dias que as pessoas saem de suas casas para ir a algum lugar, algum ponto religioso, algum prédio, alguma mesquita, e elas dizem assim, nós cultuamos o Deus do amor, nós amamos a Deus. Mas durante a semana, no decorrer dos dias, tanto aqui, tanto no meio virtual, como no meio presencial, às vezes nos tornamos indiferentes. Quer dizer, se eu não conheço aquela pessoa, se ela não faz parte do meu grupo, eu nem olho. É um anônimo. Como alguém era um anônimo para Deus? E como alguém será um anônimo para aqueles que dizem serem filhos de Deus? São perguntas para a gente refletir. Então, quem é meu próximo? Foi a pergunta que fizeram lá para Jesus. Quem é meu próximo? E ele contou uma história, uma parábola, e lá o próximo, na verdade, era o samaritano. E é estranho, porque esse samaritano, eles tinham um certo litígio, né, com o rapaz que perguntou. Eles não se davam, nenhum nem outro. Não. Mas foi esse justamente que talvez era alguém tóxico, né, alguém que não era legal, foi o próximo. E aí o mandamento era o quê? Ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo. Ou ama como eu amei, como ele amou. Fazendo distinção, fazendo seleção, acepção, ou trazendo uma mensagem inclusiva, né? Uma teologia inclusiva, que inclui e não exclui, não marginaliza. Bem, gente, esse é o contexto de hoje. Vou deixar aqui para vocês refletirem, tá certo? Que Todo-Poderoso te abençoe com essa mensagem, onde ela for colocada. Se você se identificou com essa mensagem, curte aí, compartilha, tá bom? Com outras que você vê que vai fazer bem para essa pessoa, principalmente essa pessoa que ela professa muitas vezes dizer assim, eu amo Deus, eu acredito em Deus, eu sou de Deus. E essa mensagem vai ser para você. Por quê? Porque você que professa isso, você está sempre interagindo com pessoas, está sempre exposto a contato com outras pessoas, inclusive pessoas que às vezes a gente chama de pessoas estranhas. O que fazer diante dessas situações? O que o nosso mestre faria em nosso lugar? E o que nós, como seguidores dele, que andamos em suas pisadas, devemos fazer? É até uma questão de bom senso fazer. Fica a reflexão para a gente ser como aqueles não só que ouvem mensagens, discursos vãos, mas que praticam, né? Diz que aquele que ouve a palavra dele e pratica é como uma casa plantada na rocha, né? Se mantém firme em meio às tempestades. Aquele que ouve e não pratica é como uma casa plantada na areia. Quando vem as dificuldades, ela cai. Fica a reflexão para nós,
Que o todo te abençoe. Um ótimo domingo e um ótimo dia para vocês. Gratidão e até uma próxima. Não se esquece de curtir, compartilhar. Eu sei que se identifica com isso, tá certo? Gratidão.